Graças a Deus, queridos, poder sentar. Vira para quem está do seu lado e fala assim: ainda não está cansado não, né, meu irmão? Fala aí. Uau! Queridos, eu tenho uma missão essa noite aqui. E a minha missão, dentro do tema que nós estamos vivendo, e eu acho que nós percebemos, né? O que Deus está querendo nos falar nesses dias, principalmente na questão de geração, de conexão de gerações, é falar sobre, dentro da atualização que nós estamos vivendo, é sobre o GC. Não só uma alteração de nome, mas é uma atualização, e é sobre isso que eu quero explicar para os irmãos. Eu recebi uma oração do apóstolo, mas eu também quero orar, e minha palavra vai ter um termômetro de Ibope, que é essa camiseta que eu estou usando. Se a palavra for boa, o Elias falou que ainda não vendeu muitas camisetas do GC, e ela é tão bonita, irmãos. Então, se depois eu passar lá e tiver uma venda boa, eu acho que eu atingi a missão que nos foi dada, amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. O Senhor sabe como sempre é uma honra eu pregar em casa, e eu te louvo por isso, e que a palavra que o Senhor colocou no meu coração seja alimento e direção para os pastores, para os membros, para os líderes aqui essa noite, para as crianças, adolescentes, jovens, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Primeira coisa, abra seu coração. Às vezes quando nós falamos de atualização, a gente já fica assim, né? Mas tem um porquê, e se a gente entender o porquê da atualização sobre GC, muita coisa vai ser sanada dentro do nosso coração. Mas para isso acontecer, eu quero ler um versículo bíblico, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, que fala sobre o tempo. Você sabe de cor, diz assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. A primeira coisa que eu tentei entender na minha vida foi a leitura do tempo, e é muito engraçado como o tempo passa rápido. Eu sou professor de ensino médio há 30 anos, não é porque eu estou velho, é porque eu comecei novo, né? Até o bispo Jonatas me deixou de fora dos apelos de ficar de pé. Ele falou até os 25 e dos 50 para cima, então eu fiquei sentado, não recebi a bênção. Eu acho que foi um bullying, né? Não sei, né? Tem mais alguém comigo assim? Aleluia. Opa! Mas nesse tempo que eu estava em sala de aula, em 2015, eu era professor de ensino médio, pastor titular ali do Guanabara, e naquele tempo aconteceu algo, um fenômeno na minha vida que só Deus mesmo. Eu preguei no Brasil inteiro. Naquele ano eu ministrei 150 vezes, de sexta a sábado e voltando do domingo. As minhas filhas me contam hoje que lembram da Cibele me esperar ali no aeroporto com a camisa para eu trocar dentro do carro e já ir para a igreja. E naquele tempo eu lembro que um dia, minha esposa preocupada comigo, ela pediu para um líder da nossa igreja ir lá em casa e me levar no médico. Eu não dormia bem, eu trabalhava muito, imagina, 30 aulas por semana, igreja, viagens. Eu comecei a estar acima do peso, muito acima do peso, minha pressão aumentando, meu sono totalmente alterado, isso altera apetite e muitas coisas. E então eu fui num cardiologista, um cardiologista cristão. Por isso que é bom a gente ocupar as esferas, né? As áreas da sociedade. A gente confia mais em pessoas cristãs, amém? Em crentes. E aquele médico, muito gente boa, falou para mim assim: você está se matando, você vai morrer, e você vai ter que escolher algo. E eu escolhi então algo para não estar mais, e naquele tempo foi a educação, a escola. Então 7 anos eu fiquei longe da educação, e ninguém tinha me contado até então que um professor, se tiver professor aqui você vai me entender muito bem, que professor é um vício, gente, é um vício. E naqueles 7 anos foram muito bons. Aí veio pandemia, a igreja precisando muito de nós, foi maravilhoso. Mas eu comecei a sentir falta da escola, incrível, né? O vício começou a me dar ali alguma abstinência. E um dia eu fui fazer a matrícula da minha filha, o dono da escola me viu e falou: olha, tem uma matéria do novo ensino médio, por que você não volta? E então eu voltei em 2021 para a sala de aula. Quando eu voltei, irmãos, o tempo tinha passado. Quando eu chego na sala dos professores, eu encontro uma geração de professores de 25 anos, todos tinham sido meus alunos.
Eles não usavam mais o quadro verde, o quadro era branco. Quase ninguém usava o pincel, usava PowerPoint. Aí eu comecei a levar o computador, eles perguntaram: por que você traz computador? Por que você não conecta direto ao seu celular? E eu tive que me atualizar. Mas eu me deparei com uma geração de adolescentes doentes, irmãos. Essa semana eu fiz uma pesquisa minha interna, não é de nenhum instituto fidedigno, tá? Em cada aula eu tenho 600 alunos. Em cada sala eu perguntei quantos têm ansiedade, crise de ansiedade ou se autoflagelam. Contando a estatística do Instituto André de Pesquisa, deu 90%. E eles perguntam para mim: por quê, André? Eu falei assim: porque o tempo que vocês vivem te dá um excesso de tecnologia. E aí eu mostrei um cérebro lá no quadro, na projeção, e eu falei: vocês estão viciados em dopamina. Mas eu entendi que Deus estava me colocando ali como uma missão. Ontem, o pastor Cote citou algo muito interessante. Ele falou a quarta onda missionária. Pesquise sobre isso. A quarta onda missionária é a missão que se desvincula de uma igreja mantenedora, não por opção, mas por uma atualização. Não que nós não tenhamos que ter uma agência missionária, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. Mas cada um entende que você vai para a escola, para a faculdade e para o seu trabalho, e aquilo é a sua missão. Se nós entendermos que essa é a nossa missão, o seu trabalho, o Jonas falou isso hoje, fica mais leve. Então eu comecei a entender que quando eu vou para a escola, eu sou um missionário. Eu sou um missionário ali. O GC, ele é, talvez, na minha concepção, um remédio para esses dias, e eu quero te provar e te mostrar isso. Mas antes de entrar no passo a passo, eu quero te contar outra coisa. No ano de 2005, 2007, nós vivíamos um tempo muito bom em célula no Guanabara, mas eu tinha atingido um platô, um gráfico assim seria um platô, e parece que nós não crescíamos mais. E um amigo meu me ligou e falou: André, vem aqui em Brasília me ver pregar aqui na igreja tal. Eu fui na igreja e ele falou: olha, quando você chegar me liga, entra para a sala dos pastores, senta lá, janta com a gente, para a gente te apresentar uns amigos e tal. E ali eu sentei na sala do pastor, e aí então aquele pastor começou a falar com o meu amigo, e eu do lado quietinho, não conhecia ninguém, e ele falou assim: olha, sabe o que eu fiz aqui? Estou falando de 2005, ok? Eu desenvolvi os meus jovens para não fazer uma célula de 1 hora, mas fazendo em pequenas células de 20 minutos, com 3 a 4 pessoas, e o jovem é desgarrado, ele não sente cansaço, e eu consegui imprimir isso no coração, e então nós explodimos em célula, e eu voltei no carro aquela noite ali de Brasília. Eu não sei você, quando eu vou para uma conferência como essa que a gente está vivendo, eu fico ruminando as palavras, eu fico nutrindo minha mente, eu fico tentando entender tudo que eu ouvi, e nós desde aqui de quarta-feira, os pastores, já ouvimos tantas informações, e eu então coloquei 4 princípios que eu chamo de gerando uma cultura, que são princípios que nós podemos fazer hoje. Se você gravar os 4 princípios, eu peguei a antropologia, a sociologia, e eu converti ela para dentro da igreja, ok? Tá? Se você pegar os 4 princípios de gerar uma cultura, o GC ele vai dar certo ali na sua igreja como um remédio para a sociedade. Preste atenção. A primeira coisa que eu fiz naquele dia, lá na década passada, há 2 décadas passadas, foi porque eu me apaixonei por aquela fala daquele pastor. Então aquela paixão me fez escrever coisas, visualizar coisas. Eu fui sonhando de jovens da nossa igreja, indo em 3, 4 casas e numa noite. Aí eu passo para a segunda etapa, que eu comecei a pregar sobre isso. Tem um pregador que fazia cruzadas de curas e milagres, chamado T.L. Osborne, que ele falava assim: se você quer que algo aconteça na sua igreja, você precisa pregar sobre isso. E eu comecei a pregar sobre aquilo, e depois eu passei para a terceira etapa, que eu comecei a treinar aquela juventude. E depois nós fomos para a rua e começamos então a fazer aquelas pequenas reuniões com pouco tempo, e nós começamos a ganhar muitas pessoas. O Jardim Guanabara, para os irmãos que estão em Goiânia e conhecem, os que não estão não conhecem, ele é uma cidade. Ele é uma cidade de 80 mil pessoas. Se Jesus levar tudo e deixar o Jardim Guanabara, ele tem vida própria, irmãos.
Já teve um vereador que tentou fazer o Guanabara virar uma cidade. Os irmãos do Guanabara estão rindo aqui, eu estou vendo. Mas é verdade. Mas depois que nós começamos a ganhar aquelas pessoas, eu precisava fazer mais alguma coisa. Eu precisava não só ganhar aqueles jovens. E ali, olha o poder da igreja. Nós montamos um cursinho dentro da igreja. Um cursinho pré-vestibular. Eu usei do dom que Deus tinha me dado, da especificidade que Deus me deu. Cada um aqui tem algo específico que você faz. E então esses jovens, ou então nós levávamos ele a escolas que eu tinha bolsas, porque eu trabalhava nas escolas, e a gente incluía essa turma, e esses jovens foram fazer faculdade e se formaram. Aí você deve estar pensando assim, ué, mas você está falando do passado, mas ontem o pastor Cote falou que nós precisamos lembrar do que aconteceu no passado, e o Jonatas falou hoje, mas isso não tem que nos parar. Mas eu quero te mostrar um gráfico que mostra por que isso aconteceu. Coloca para mim um gráfico, por favor. Esse gráfico aqui, eu quero que você se aponte para a linha vermelha dele. Esse gráfico é do IBGE, Instituto de Pesquisa, que nós confiamos. O gráfico, a linha azul, não se atente a ela, porque é o percentual, que não é o assunto de hoje, do decrescimento dos católicos no Brasil. Mas a linha vermelha, ela é importante. Quando eu fui para a escola estudar, lá na década de 80, o meu pai me ensinava assim, você é protestante, cuidado. E eu lembro que um dia eu tentei ganhar minha escola para Jesus e eu fui apedrejado. Eu sofria bullying, nem esse nome tinha. Mas se você pegar o gráfico, hoje eu entendo por quê. Na década de 80 nós éramos 6,6% de evangélicos. No ano de 2000, anda um pouquinho ali, nós éramos 15% de evangélicos. Esse ano nós passamos de 31,8% de evangélicos. O Instituto Evangélico da América Latina, coloca o próximo gráfico para mim, ele pontuou uma projeção que infelizmente foi errada, que em 2020 no Brasil nós seríamos 50% de evangélicos. Então aquilo que eu fiz em 2005 não vai dar certo mais agora, sabe por quê? Porque eu tinha 10% de evangélicos naquele bairro, e no bairro, se eu estivesse lá, hoje eu estou em outro bairro, eu tenho talvez 40% de evangélicos. Então, se eu começar a fazer o foco principal da célula, que não foi ruim de forma nenhuma, porque a célula remete principalmente ao ganhar, e isso era necessário na década de 90, em 2000, 2010, essa era a missão, foi Deus que nos deu isso, irmãos. E nós começamos a ganhar as pessoas, e nós começamos a aumentar o percentual de evangélicos. Mas agora nós nos deparamos com outros problemas, com outras coisas, que eu chamo de o efeito colateral do crescimento dos evangélicos. Você vai ler comigo aí, o que acontece no crescimento colateral. Eu queria que você colocasse aí, é o Isaac que está comigo? Acha para mim, eu vou pôr um slide e voltar. Está escrito assim, efeito colateral e os nossos desafios. O crescimento explosivo dos evangélicos do Brasil geraram várias consequências. As boas é que nós começamos a entrar em áreas que nós não entrávamos mais. A ruim é que nós começamos a ouvir pregações que eu poderia largar tudo e servir só a igreja. E eu entendo que tem pessoas com chamado específico para ser um pastor integral, um missionário integral. Mas eu sei também, hoje o bispo Jonas falou de outra pesquisa aqui, e eu vi que está tudo ligado, que é muito saudável para alguns irmãos ser bivocacionado. Tem irmãos que querem ser só vocacionado, tem irmãos que querem ser bivocacionado. O crescimento dos evangélicos trouxe várias consequências, mas eu pontuei aqui 3 consequências muito ruins, que o GC vem para ser o remédio. Primeiro, o surgimento dos desiludidos com a igreja. Tem muita gente ferida com a igreja. Não sei se na sua cidade é assim, mas em Goiânia, nós ainda conseguimos ganhar pessoas, mas nós recebemos pessoas que se desviaram, pessoas que abandonaram a fé. A segunda coisa, surge no próximo censo, principalmente a geração YZ, os que eu não quero religião.
Na minha volta à sala de aula, eu me deparei com adolescentes que não querem casar mais. 33% dos jovens não falam em casamento. Eu me deparei com jovens que não querem ter mais horário nem chefe, eles querem trabalhar home office ou ser nômades digitais. Eu quero trabalhar numa empresa onde eu levo meu notebook, fico na praia, faço o meu login e eu estou trabalhando. Eu falei, eu também queria, por que não surgiu isso na minha época? Eu lido com adolescentes de 16 anos que mostram para mim a carteira de investimento em ações e falam para mim assim, professor, com 30 anos eu não trabalho mais, eu vou viver só das minhas aplicações. E eu pergunto, onde está Deus no seu coração? E muitos não querem saber de Deus, não querem saber de família, não querem saber, querem viver sozinhos, acham que isso é liberdade, não têm uma autoestima boa, são ansiosos, e aí aponta para terceiro, talvez, efeito colateral mais doído quando eu estava fazendo essa pesquisa. A taxa de nupcialidade legal, que é o casamento do cartório, entre 20 a 24 anos, é menor de todos os tempos. Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, os primeiros mandamentos, eles são verticais, eu e Deus. Os mandamentos de baixo, eles são horizontais, eu e o meu irmão. Não roubarás, ok? Não matarás. Mas ali no centro, está assim, honra teu pai e tua mãe. Se a próxima geração não quer casar, como que o cristianismo vai se sustentar? Porque a coluna do cristianismo é a família, é o pai, a mãe e os filhos. Olha o nosso desafio. Então, o que nós estamos fazendo aqui essa noite? Nós estamos atualizando. E atualizar, você pode voltar na sequência, por favor, Isaac, dos nossos slides, por favor, e colocar o próximo. O GC, ele vem para tratar o que está doente, trazer o desigrejado, salvar o perdido e gerar para eles um senso de pertencimento, que é a maior necessidade que nós temos hoje. Hoje precisamos gerar uma cultura de pertencimento e compromisso. Eu estava numa reunião de bispos e eu sou assim, eu falo muito, eu sou sanguíneo. Quando eu faço teste de temperamento, dá sanguíneo e os outros não aparecem, eu sou um sanguíneo hemorrágico. Mas eu me vigio. Eu já li 50 vezes o livro do Tim LaHaye, Temperamentos Transformados. Sou reprovado todas as vezes, mas continuo lendo. Mas nos momentos que eu fico calado das nossas reuniões de bispos, o bispo Samuel um dia comparou a igreja a uma piscina, que tem a parte rasa e a parte funda. Eu desenhei a piscina no meu bloquinho, fui para casa, e eu nunca te contei isso, guardei para hoje, comecei a praticar esse negócio. A pessoa chega na igreja, e ela ainda não passou pelo encontro com Deus, ela já está ali no GC, alguém levou ela, e ela fala assim, pastor, eu aceitei Jesus aqui, eu me reconciliei com Jesus, eu quero fazer alguma coisa. Eu falei, olha, nós temos algumas áreas aqui na igreja, que nem precisa fazer um curso específico, vem para o café de novos membros, você já está no GC? Pastor, o que eu posso fazer? Aí o irmão vai lá para o encontro, pastor, eu estou empolgado, eu quero servir, não desprezando, mas você pode hoje vigiar os carros lá fora. Aí o irmão põe o colete, aquele fluorescente, né? Eu comprei um sinalizador que parece uma espada justiceira que pisca. Aí o irmão fica lá na avenida, né, sinalizando para os carros estacionarem, e ele se sente que ele pertence à igreja. Nós precisamos ter trazer o senso de pertencimento, e essa é a atualização dessa noite. Nós tivemos o tempo de focar no ganhar, isso era altamente necessário, foi daí onde nós crescemos tanto, enviamos missionários, abrimos igrejas, expandimos as nossas igrejas, mas o tempo que nós estamos ouvindo aqui essa noite, essa tarde, à noite, ontem à noite, é que nós precisamos cuidar também dos feridos, dos doentes, dessa nova geração. E aí então, eu quero citar para vocês uma frase de Rick Warren, que diz assim: o real crescimento espiritual jamais será uma busca individual e solitária. A maturidade é alcançada por meio dos relacionamentos e da vida em comunidade. Esse é o nosso desafio. Fazer um adolescente, uma criança, um adolescente e um jovem ser apaixonado por Jesus. E aonde que eu gero essa cultura, irmãos? E como eu gero essa cultura? Como que você gerou a cultura na sua casa, com seus filhos? Lá em casa, quando a Cibele estava grávida, eu cantava para a barriga.
E eu lembro que a música que eu cantava, quando minhas filhas estavam nervosas, agitadas, bebezinhas, eu cantava de novo e elas acalmavam. Eu fui gerando uma cultura. Aí você tem um filho, um bebezinho, você compra a Bíblia do bebê, aquela de espuma que ele fica babando. Aí depois você compra a Bíblia dos vegetais, Larry o pepino, Bob o tomate, e dá para eles, e depois vira do esmilinguido. Aí chega um belo dia que você compra a Bíblia mangá para o seu filho juvenil. E aí chega o grande dia que ele chega para você e fala assim: pai, eu já sou adulto, me dá uma Bíblia de gente grande. Essa é a redenção, irmãos. Sabe o que significa? Que você gerou uma cultura na sua casa, que o seu filho agora já lê a Bíblia sozinho, já faz a leitura anual do Ministério Luz para os Povos. Gerar cultura começa lá com as crianças, falando do GC para as crianças. Aonde tem um GC de família, tem um GC das crianças, e elas aprendem então a estar em comunhão, e elas vão crescendo. E se um adolescente, irmãos, se apaixona por Jesus, ninguém segura ele. Sabia disso? Se um adolescente se apaixona por Jesus, ele ganha a escola dele para Jesus sozinho. Adolescente, ele é um sem vergonha, não tem vergonha, é isso que eu quis dizer. Atualizar significa tornar-se atual, se adequar aos dias de hoje, se modernizar. Agora você, Isaac, eu te atrapalhei, você vai pular o efeito colateral, só para a gente continuar, e eu não te atrapalho mais. E o GC surge, coloca esse slide por favor, e o GC surge como uma solução para todas as gerações. No grupo de conexão e crescimento, coloca esse slide por favor, só saltar o efeito, isso. No grupo de conexão e crescimento, as pessoas se reúnem e se conectam de maneira significativa, podendo compartilhar suas experiências, buscar orientações e desenvolver relacionamentos profundos e autênticos. Aquela foto ali é um GC que eu tenho no colégio em Anápolis. Quarta-feira eu sou professor em Anápolis. Um menino leva o violão e ele está ganhando a escola para Jesus. E ele está tão empolgado que ele fala assim: queria te convidar para pregar aqui hoje. Ele se acha, porque essa é uma característica do adolescente. Se o adolescente entende que ele vai para a escola dele, e aquilo é a missão dele, ele está sendo blindado desse mundo. Porque olha, não adianta, nós temos que ensinar a Bíblia, nós temos que ensinar os princípios, a cosmovisão cristã, e preparar para o filho sair da bolha, e ele vai enfrentar professores que vão falar coisas lá no ensino médio, lá na faculdade. Ele tem que ser muito convicto da fé dele. Por isso que eu comecei a falar que o GC é a solução, e é aonde eu quero te explicar por que ele é a solução. Eu trouxe talvez até aqui um diagnóstico, mas agora eu quero falar sobre o tratamento. O diagnóstico é: nós precisamos trazer um senso de pertencimento para as pessoas da nossa igreja. No ano de 2000, eu estou falando para os irmãos entenderem a didática, para entender a linha de pensamento. Nós precisávamos ganhar, nós precisávamos ir para a rua e pregar. Não precisamos fazer isso hoje, precisamos de mais. Mas não sei vocês, eu sinto que antigamente a gente fazia colheita, era com redes. Hoje parece que é com uma vara, não é assim? Não é verdade? Mas é muito bom quando você traz alguém para Jesus. Olha, eu quero te falar algo, não sei se você já teve isso. No dia que você trazer alguém para Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu sou pastor de uma igreja, eu sou supervisor de igreja, mas no final do ano passado chegou um casal na nossa igreja, visitando, e eu perguntei para eles se eles já tinham aceitado Jesus. Eles falaram: olha, a gente tem coisas que nos impedem. Eu falei: olha, eu queria te fazer uma visita. E eles falaram: olha, nós só podemos quarta-feira, 5:30 da tarde. Eu falei: ok, esse horário está ótimo para mim. E eu fui lá na quarta-feira, 5:30 da tarde. E aí então, eles fizeram um lanche maravilhoso. Eu falei: posso voltar semana que vem? Aí eu falei: só diminui o lanche. E depois de 7 semanas, eles aceitaram Jesus. Na 7ª semana, eu expliquei para eles o que era uma casa de paz. E eles falaram assim: eu quero. Eu falei: não, eu acabei de fazer. Agora vocês vão para o encontro. E eles foram para o encontro. Eu fiquei do lado deles, porque fui eu que ganhei. E eu batizei eles. E depois eu inseri eles num GC. Ainda precisamos ganhar pessoas, mas nós precisamos ser remédio
em nome de Jesus para outras coisas. Antes de entrar nos 5 princípios que eu quero falar, Paulinho, vai ser você que vai me auxiliar aqui, ou Samuel? Vem aqui, por favor. Eu quero que você entenda aqui uma coisa. Preste atenção. Eu trouxe um frasco com gel. Isso não é um ato profético, tá? Só um pouquinho, calma, cara. Não, segura, por favor. A gente ensaiou tanto ontem. Não saiu não. Em 2005, quando eu trouxe para a minha igreja local células rápidas, flash, speed, a nossa essência era Jesus, era o amor, era amar o próximo, era de cuidar, era discipular. Mas tinha uma forma que eu tinha que fazer. Você sabe qual que é a minha essência hoje? Pode virar, por favor. E a nossa essência continua sendo Jesus, amor, amar o próximo, o Evangelho. Só que a forma ela tem que mudar, porque o mundo mudou. Os irmãos entendem sim ou não? E é sobre isso que eu vim falar com você hoje. Nós vamos hoje crescer em outras áreas também. O GC propõe 5 áreas de crescimento: grupo, de conexão e crescimento. O C é ao quadrado, é CC, mas não ia ficar legal GCC. Um adolescente ia fazer uma piadinha, não é verdade? Então nós vamos treinar as nossas igrejas nas 5 áreas propostas nessa atualização. Primeiro, é a conexão. O que é a conexão? É lá no GC que o irmão, ele pede oração. É lá no GC que o GC, irmão, sabe quando o GC está dando certo? Quando ele fale a obra social da igreja. É uma brincadeira. Na minha igreja nós não temos a obra social, e eu não consigo abrir a obra social, porque o GC supre a obra social. Está lá naquele grupo de 10 pessoas. Por favor, se você tiver qualquer dúvida, procure o seu bispo. Se eu falei alguma coisa que você não gostou, vai falar com o seu bispo, ele fala comigo, eu peço perdão, não tem problema, tá? Preste atenção, o seu bispo já está treinado e capacitado para te orientar em tudo. É lá no GC que as pessoas se conectam, abrem o coração. Lá não é uma pregação, é um compartilhamento. Eu não sei se na sua igreja local é assim, mas compartilha-se a palavra de domingo, e ali ele pode fazer uma pergunta: olha, eu não entendi muito bem, né? Como não lembrar do bispo Ronaldo domingo, eu pregando sobre o tanque de Betesda, e lembrando que o anjo nunca foi, né, bispo? Não é verdade? E é lá no GC que o cara fala: tinha anjo ou não tinha anjo? Eu deixo essa para o bispo Ronaldo amanhã, ok? Né? Então, é lá no grupo que fala assim: gente, hoje foi difícil, ore por mim. É lá que fala assim: olha, hoje está pesado, meu carro quebrou. Aí o irmão fala: não, mano, eu vou ofertar isso na sua vida, eu vou te emprestar um carro. É ali que rola a conexão. A gente começa a focar também esse cuidado de um com o outro. Mas também é lá no GC que a gente é edificado, discipulado em grupo. O discipulado, ele é individual, importantíssimo. Eu acabei de ler um livro maravilhoso chamado Discipulado é Contemplação, é andar junto, é parecer, é andar lado a lado. Mas ali em grupo também, nós fazemos ali um estudo em grupo, aonde, pode colocar o próximo para mim, um crescimento espiritual, onde o gráfico vai subindo na nossa vida, e nós vamos entendendo o que a Bíblia está nos ensinando, e nós vamos sendo enraizados. Amém ou não, irmãos? Travou minha projeção aqui? Obrigado. O crescimento espiritual é feito no GC. Entenda, nós continuaremos a ganhar, nós continuaremos a evangelizar, porque esse é o ID, essa é a nossa marca, transformando o mundo, uma vida de cada vez. Mas também é lá no GC, aonde eu começo a ter relacionamentos de discipulado, das pessoas verem o líder lendo a Bíblia, orando, sendo acompanhado, sendo cuidado. É lá no GC aonde é tão gostoso, é tão legal, que as pessoas começam a se aproximar e são convidadas pelos outros, e elas começam a ser evangelizadas. O GC começa a gerar um equilíbrio para esse novo tempo. Não que célula não fosse equilibrada, célula era necessário para aquele tempo. Lembra do gráfico de 90, de 2000? Era necessário. Hoje o necessário é o GC, ele é necessário.
Então eu tenho que tirar os meus preconceitos. Lembra que eu comecei pregando aqui falando que quando eu cheguei na sala de aula o quadro não era mais verde, eu tive que estudar. Aí o meu coordenador falou assim: olha, sobe as provas do sistema. Que é isso? Eu levava a prova num pendrive. Então eu tive que tirar os meus preconceitos, e é isso que eu quero te pedir hoje: tirar os seus preconceitos, porque aí as pessoas começam a ficar empolgadas. E nesse momento eu quero abrir um parêntese, e eu estava orando hoje por nós, para que cada um aqui ache, eu vou usar uma expressão, ela fala muito comigo, tomara que fale com você, que você encontre a veia do evangelismo da sua cidade e do seu bairro. Cada cidade ela tem uma característica, cada bairro tem uma característica. Talvez o que eu faço na minha igreja hoje não vai dar certo na sua igreja. Vou te dar um exemplo. Hoje eu sou pastor num bairro aonde eu estou fincado entre 7 escolas de ensino médio, e essas escolas elas estão no ranking do Brasil entre as melhores. E nós começamos a perceber ali que quando a gente faz o nosso culto de jovens e adolescentes, começa a entrar menino sozinho na igreja. Eu vi a igreja, eu entrei no Instagram. Aí eu pergunto: quem te trouxe? Não, eu entrei no Instagram. Olha aí, presta atenção, o Instagram tem que estar legal. E eu falo: mas você mora com ele? Não, eu sou do interior, eu moro sozinho. Aí a gente adota aquele estudante. Eu falo: olha, me dá o telefone dos seus pais, eu quero me apresentar para os seus pais, e o que for preciso, nós estamos aqui. Se você precisar de um pai, tem o André; se precisar de uma mãe, tem a Cibele. E eles vão sozinhos, e o culto acaba 10 horas da noite, a gente come a pizza, eles pegam um Uber e vão embora. Eu falei: seu pai está sabendo? Quando eu chegar eu conto. Ele está lá em Barra do Garça, ele está lá em sei lá onde, eles vão falar nas cidades. E eu comecei a orar por isso. Eu estou falando da estratégia da minha igreja local, amém, irmãos? Estou tentando explicar que cada um tem sua estratégia. Das 7 escolas, 3 escolas nós já temos professores, entendeu? Nós já fomos infiltrados. Comece a orar e perguntar: qual é a estratégia do meu bairro, da minha cidade? Porque aí você vai começar a falar sobre isso, treinar o seu time para isso, e você vai começar a agregar pessoas, e as pessoas vão ali para ouvir a sua especialidade. Talvez alguns aqui que estão me ouvindo são especialistas em casais, outros em empresas, outros na parte emocional, e as pessoas vão te procurando para isso. Sim, o pastor faz tudo, aonde ele põe a mão, tudo cresce, porque o pastor ele ama a igreja, mas as pessoas te procuram para algumas dúvidas especiais. E o pilar evangelístico continua. A nossa identidade que a gente traz com tanto sucesso das células, ela agora fica mais fina, mais especial, e a gente consegue ganhar e trazer o senso de pertencimento. Depois nós passamos para a coisa mais importante que vai aparecer ali. É no GC que começa o relacionamento de discipulado. Na verdade, o discipulado ele vai começar lá na hora que eu trouxe aquele irmão para Jesus. Aqui começa um trilho, o trilho da luz. O discipulado está ali junto, dia a dia. Discipulado, a gente está muito mais equilibrado hoje, é ensinar a pessoa a ter as respostas dela a partir da palavra do Senhor, amém? Essa semana me ligou um irmão da igreja, e ele teve uma proposta, e ele queria ouvir a minha resposta, mas eu não podia dar a resposta, porque se eu dou a minha resposta pessoal, e se desse errado, a culpa é do pastor. Vou te falar uma coisa, eu já vi gente perdoar, um monte de gente, mas perdoar pastor é difícil demais, gente. Pastor parece um bicho ruim, né? Parece que ele magoa, e é difícil perdoar. E aí aquele irmão me falou, eu falei: cara, eu tenho algo a te dizer. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o seu juiz, um juiz dentro de você, e que te gera paz. Olha o que eu falei para ele: você tem 2 caminhos, fecha os teus olhos. A gente estava numa videochamada, e eu falei assim: qual que você sente paz? É isso que a Bíblia diz. Aí ele falou: no caminho tal. Eu falei: pronto, você tem a resposta. E sabe o que é o legal disso? Como é que termina a conversa? Pastor, eu precisava te ouvir, e eu não disse nada. Foi a Bíblia que diz. Um dos pilares do GC é fazer com que a pessoa se pareça com Jesus. Isso é discipulado. Você pegar aquela pessoa que falava palavras torpes, que não lia nada, que não sabia vícios, que tinham vícios, e ela começa a andar com você,
e ela vai contemplando Jesus na sua vida. Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí então, essa pessoa, ela começa a se parecer com Jesus. Olha esse quarto pilar, como o GC é importante nisso também. E nós entramos no último pilar, que talvez é a festa, é o grande finale. De repente, o seu GC está cuidando, está edificando, está trazendo pertencimento, uns cuidando uns dos outros, e aí encheu o apartamento, já tem gente lá dentro do banheiro, né? Ou então lá no quintal, lotado, se lá na sua cidade é assim. Eu lembro uma vez que um dia, eu tinha uma célula num quintal, falei de quintal agora, lembrei dessa imagem, e um rapaz foi lá na igreja e falou assim: pastor, e ele tinha um problema, ele era deficiente visual, eu convidei a rua toda hoje, falei que você vai estar lá, na reunião lá em casa, e eu fui, e chegando lá ele levou a vizinha dele, que também era deficiente visual, e eu orei por aquela mulher, e ela enxergou, no quintal daquela casa, a rua inteira foi naquele dia. Até isso as coisas acontecem, irmãos. Eu perguntei 5 vezes se ela estava vendo, porque eu não estava acreditando, mas ela confirmou 5 vezes. E chega uma hora que está cheio, e aí você já fez o encontro CMC, já fez o treinamento de líderes, e aí você faz aquela festa e multiplica o GC, e o GC vai blindando a sua igreja contra tudo isso que nós ouvimos ontem e hoje, contra toda essa globalização, contra esse mundo pós-moderno, com toda essa ideologia. Você vai criando uma lente que a gente chama de cosmovisão, que é a lente que a gente começa a ver as pessoas através da Bíblia. Aí o adolescente vai para a escola e vê aquele professor falando mal de Deus na aula lá de sei lá de quê, e aí aquilo está blindado o coração dele, porque ele olha para aquele professor não com um olhar que vai gerar dúvidas, ele tem uma cosmovisão, visão de mundo cristã. Ele fala assim: eu preciso orar por esse professor, ele está perdido, e eu vou orar por ele. E eles começam a orar pelos professores. O GC, irmãos, ele vem para a gente trazer tudo o que nós acertamos no passado, mas uma nova forma, aonde a gente possa gerar para doentes, desviados, perdidos, desanimados, aqueles que não conhecem Jesus, um senso de ser igreja. E vou te falar uma coisa: igreja, todo filho de pastor tem um sentimento, eu vou te contar. Eu sou filho de pastor e as minhas filhas também têm esse sentimento. Igreja para a gente é família, e os pastores que estão aqui vão concordar comigo, e o GC traz essa conexão. Como é que eu vou concordar com você? Quando você faz o aniversário de 1 ano do seu filho, você convidou a igreja inteira. No de 2 você convidou a igreja inteira. Aí começa a ficar caro e você fala para os meninos assim: agora a festinha é lá na escola. Não, pai, eu quero a minha família. Chama a tia fulano, chama todo mundo de tio. Chama 100 pessoas, tudo de tio. Porque a visão, olha a cultura na vida desse menino ou dessa menina: é minha família. O GC ele vem para trazer essa conexão. E eu quero terminar essa palavra te falando algo. Hoje, quando eu estava aqui assistindo, eu falei: nós temos tanto potencial, a gente fala a mesma coisa, a gente sofre com a mesma coisa, mas a gente está precisando fazer algo nessa conferência. Quando eu dava aula de evolução, apesar de eu ser um criacionista também, tem uma aula de Darwin que ela é muito interessante, que ela didaticamente explica muita coisa. Havia um grupo de coelhinhos aqui. Houve um terremoto, e esse terremoto divide essa ilha em 2 ilhas. Esses coelhinhos não mais se encontraram. Aqui ficou uma ilha mais fria, e aqui uma ilha mais quente. A ilha mais fria, os seres que nasciam branquinhos, eles se adaptavam, porque tinha neve, eles camuflavam. Os que nasciam daqui marronzinhos, aqui era mais quente, uma vegetação rasteira, eles camuflavam. Com o passar dos anos, aqui só tinham coelhinhos marronzinhos, e aqui só tinham coelhinhos branquinhos. Esses aqui tiveram que fugir de predadores, então pela seleção, os que tinham patinhas mais longas, eles sobreviveram. E aqui eles tinham que andar na neve, patinhas mais largas sobreviveram. Um belo dia, um biólogo tentou fazer esses coelhinhos
voltarem a se conviver, porque a definição de espécie é seres que, quando cruzam, geram descendentes férteis. E eles já eram tão diferentes que não mais conseguiam conviver juntos. No meu coração, atualizar significa pegar as ilhas e trazer para perto e vivermos o mesmo propósito. É chegar em todas as nossas igrejas, e esse é o sonho de todos os supervisores aqui, e nós te falarmos a mesma coisa, o trilho ser o mesmo. Chegar um irmão transferido e falar assim: eu estou vindo para a sua igreja, mas eu estou aqui posso te mostrar, pastor? Eu já fui no encontro, já fiz o CMC, lá eu era de um GC. Ô irmão, que bênção. Eu não tenho que explicar nada, porque o trilho é o mesmo. Mas para isso acontecer, irmãos, eu preciso aceitar uma atualização. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar sobre isso essa noite. Eu quero orar para que possamos viver os melhores dias das nossas vidas no GC, amém ou não? Amém mesmo? Que possamos multiplicar, que possamos crescer, que possamos conectar, que possamos discipular, que possamos evangelizar as pessoas que ainda não têm Jesus. E eu não consigo mais pregar sem orar pelos irmãos, é uma mania que eu tenho. Lá na igreja as pessoas já sabem disso. E eu quero orar por você, que entendeu essa mensagem, falou assim: eu quero chegar para o meu pastor, para o meu bispo, e eu quero ser treinado para assumir um GC, e eu quero tirar todas, talvez, as decepções, a pressão que talvez eu vivi, porque eu sei que em alguns momentos nós todos tivemos pressões, queríamos crescer, queríamos ganhar muito, queríamos fazer muitas coisas, mas hoje eu entendo que a igreja ela não é leve, a igreja ela é dependente do Senhor. Ser cristão não é fácil não, só se tiver o Espírito Santo. E eu queria então convidar você a vir aqui na frente. Eu quero orar com você. Aqueles que aceitam o chamado de falar assim: eu vou assumir um GC, eu quero ser treinado para um GC, eu quero revolucionar a minha cidade, meu bairro. Glória a Deus, amém. Esses dias eu fiz um story enquanto os irmãos estão vindo, e falei assim no meu story, orgânico, sem patrocinar. Falei assim: olha, eu treino adolescentes para evangelizar as escolas, eu tenho um grupo só para isso. E eu fiz um story. Olha como adolescente é legal de trabalhar, hein? Em 10 dias eu tenho 112 adolescentes no grupo de WhatsApp do Brasil inteiro que tem um culto na escola, ou professores que têm culto na escola. E a minha vitória foi receber no grupo a turma da Universidade Federal, curso de Medicina em Jataí. Dentro da universidade abriram um culto. São vocês que estão mandando as fotos. Vocês são meus heróis. Amém, queridos. Eu quero orar por você.